Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é um livro editado por Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. E o tema são pontos vulneráveis, que são aqueles pontos ali de maior cuidado na vida de cada um de nós, aqueles pontos que nós estamos suscetíveis, estamos sujeitos ali a um desequilíbrio. O texto nos diz: nas tuas fraquezas estão os pontos vulneráveis que deves revestir de forças. Os pontos vulneráveis representam a resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Então ele compara a nossa própria existência a uma grande máquina, que tem toda a sua engrenagem, mas se uma das peças, às vezes uma peça até simples, ela está em desarranjo, em desarmonia, ela pode comprometer todo o conjunto, todo o funcionamento ali daquela máquina. Ele nos diz: inevitavelmente as tentações te acercam, ferindo-te a vulnerabilidade no fulcro das tuas deficiências. Então ele nos diz que as tentações cercam a todos nós. E o que são tentações? Tentações são aquelas situações que acontecem, que elas encontram algum tipo de ressonância dentro de nós. Porque se nós temos ali pontos que são muito bem resolvidos, que já são sedimentados, naquilo nós não somos tentados. Então a tentação, ela ocorre justamente nos testes, naqueles pontos que nós devemos nos revestir de forças, de atenção, de vigilância, porque como diz aqui, elas vão ferir ali esses pontos vulneráveis, onde ali as nossas deficiências. E ela vai dar alguns exemplos dessas situações. Se te agradam as sensações mais fortes, sempre as defrontarás atraentes, envolvendo-te, atormentando-te. Então vejam que ela fala em sensações mais fortes, Se nos agradam sempre as sensações mais fortes, porque podemos ter ali uma vida relativamente tranquila e acharmos que aquilo é sem graça, que a vida não tem grandes emoções. Então, se nós procuramos sistematicamente essas sensações mais fortes, nós vamos encontrá-las, Elas vão nos atrair, envolvendo-nos e nos atormentando. E a gente pensa até nos relacionamentos, pessoas que têm ali uma vida familiar relativamente tranquila, mas sempre estão buscando algo além, uma emoção mais intensa, uma emoção mais forte, não se satisfazem ali num ambiente de relativa tranquilidade. Por isso é que esse pode ser um ponto vulnerável, quando nós sistematicamente buscamos ali a intensidade em tudo, essas sensações mais fortes. Ela diz ainda: se te espicaçam, se nos agrada o interesse, a ganância e a cobiça, respirará no clima dos onzenários. Onzenários aqui nos dizendo de pessoas que pensam excessivamente ali em acumular bens, no dinheiro, quando pensam que administram determinada quantia, determinado valor, quando na verdade são administrados, são prisioneiros ali dessa cobiça, dessa ganância, pessoas que têm até uma vida financeira tranquila, mas estão sempre insatisfeitas, estão sempre intranquilas pelo medo de perder aquilo que acumularam, ou que não permitem ali a própria família que usufruam quase nada do que tem, sempre preocupado ali, e que tenha um montante muito grande no banco, mas sem usufruírem daquilo que esse conforto poderia proporcionar. Então, se isso nos interessa, nós vamos respirar, nós vamos atrair pessoas também que pensam da mesma maneira. Esse pode ser um ponto vulnerável ali na existência. Se te interessa uma maledicência e impiedade, sempre descobrirás imperfeições e deslizes alheios que aos outros passam despercebidos. Então, se nos atrai a maledicência, a fofoca, nós vamos perceber nas pessoas coisas que para a grande maioria passa despercebido, porque nós viciamos o nosso olhar buscando sempre ali algum erro, algum comentário jocoso, alguma fofoca, algo que nós possamos disseminar para outras pessoas
né? Então isso pode ser ali um vício, né? A fofoca, a maledicência, a impiedade, porque se nós falamos da vida dos outros, até situações que não são reais, que são interpretações nossas, ou que passamos aos outros informações que nos chegam sem saber até qual a veracidade dessas informações, isso é impiedoso para com as pessoas que são vítimas ali dos nossos comentários, né? Então, a maledicência, a fofoca, ela pode ser, e muitas vezes é um desses pontos vulneráveis, um desses pontos fracos. Se preferem a ociosidade e o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então, se nos atrai ali a preguiça, a ociosidade, o comodismo, nós vamos encontrar muitos motivos para nos sentirmos assim, né? Para nos sentirmos excessivamente cansados, sobrecarregados, quando na realidade pode ser muito mais um estado mental nosso do que propriamente um fato, uma realidade. Então a gente costuma falar que existe uma diferença entre estarmos sobrecarregados ou nos sentirmos sobrecarregados. Talvez uma pessoa que tenha ali uma grande quantidade de tarefas, de afazeres, talvez ela não se sinta sobrecarregada, porque ela faz aquilo com boa vontade, ela se planeja, ela tem organização, enquanto talvez podemos fazer muito pouco, mas esse muito pouco nos sufoca, nos cansa, nos consome, justamente por essa falta de equilíbrio, de amor àquilo que se faz, né? Então, aqueles que querem encontrar motivo, eles vão encontrar motivo para se sentirem cansados. Vão ser ali excessivamente queixosos, vão reclamar de tudo, seja do calor, seja das chuvas, seja da falta de tempo, e mergulham de tal maneira nessas queixas que não encontram espaço mental para realizar, para produzir, para agradecer, não é? Então, esse é um cuidado que temos também que ter com a ociosidade, o comodismo. Se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios orgânicos e deficiências onde os outros defrontam recursos para exercitar equilíbrio e disciplina. Então podemos ser pessoas que nos afeiçoamos à enfermidade, que cultivamos a doença, até para nos sentirmos vítimas, para termos ali a compaixão dos outros. Talvez aquelas pessoas que ficam excessivamente atrás dos médicos, não encontram nada nos exames e insistem ali para achar alguma coisa, né? Chamam os médicos de incompetentes, né? Mas há situações em que nós podemos cultivar ali a doença, cultivar a enfermidade, e esse estado pode atingir ali um tal grau que de fato a pessoa pode ficar doente, é um processo até de autoobsessão em que pelo pensamento ela acaba danificando a própria estrutura ali da célula física, né? Cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. A reencarnação traz o aprendiz de volta à experiência malograda, à experiência fracassada, a fim de que se lhe fixem os valores positivos que deve investir na mudança do quadro de provações que lhe dizem respeito. Então nós somos colocados nos ambientes, nos locais onde é necessário para o nosso próprio crescimento, com o amparo, com as facilidades, mas também com os desafios, que são testes para que nós possamos vencer as dificuldades que nós trazemos, né? Então nós não nascemos do planeta errado, nós não nascemos na família errada, nós nascemos e estamos onde Deus ali considera que é o melhor para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nunca um castigo. Tendências, aptidões, boas ou más, ressumam, né, têm origem no nosso pretérito, né, no passado espiritual, a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam o progresso e a paz. Então, as tendências boas, as aptidões ou negativas, elas têm a origem no nosso passado e que nós renascemos aqui ou para desenvolver essas nossas boas aptidões, as boas tendências,
ou para mudar ali aquelas tendências negativas que fomos acumulando ao longo de tantas e tantas vidas, né? Até chegar nesse momento em que nós estamos. A tua segurança interior, ela diz, depende da tua inclinação, da tua preferência, cabendo-te a tarefa de renovar as forças, vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Então nós temos que tomar ali cuidado, né? Vigiar as nossas fraquezas, né? Porque a nossa segurança interior, ela diz, depende da nossa inclinação, dos nossos desejos, das nossas escolhas, para que com o tempo essas dificuldades se transformem em segurança, em fortaleza e maturidade ali espiritual. No que delinquistes, trazes a marca íntima, ou seja, essas tendências do passado, positivas ou negativas, elas estão gravadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, estão aí, né, para que cada um de nós exercite na oficina que é a terra que Deus aqui nos colocou. Conforme te comprometestes, renasces com a matriz de registro. Mais uma vez reforçando que essas tendências são do passado, nós nos perguntamos por que eu tenho essas facilidades, por que eu tenho essas aptidões, ou por que eu carrego essas dificuldades, esses traumas, que para muitas outras pessoas não me incomodam. Mas cada um tem ali a sua história, cada um tem o seu mapa aqui na Terra, cada um tem o seu passado. Por isso é que é muito importante nós não ficarmos nos comparando com os outros, e também não desvalorizarmos a luta do outro, achando que aquilo que ele está passando, que para nós não é um motivo de preocupação, mas para ele seja de grande preocupação. Porque nós não sabemos ali quais são as histórias de vida dele, quais são os traumas, quais são as lutas que cada um carrega ali dentro de si, né? De acordo com o erro, ela continua, voltas aos sítios familiares, volta ali ao meio onde devemos reparar. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas. Elas te induzem ao crescimento espiritual com superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Não te permita as concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Vejam, olha, não te permita as concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. Porque há muitas vezes na vida em que nós fazemos escolhas que sabemos que elas não são saudáveis, que elas não são boas, mas nós acabamos ali cedendo, abrindo mão, para mais tarde nos arrependermos, né? Porque tínhamos ali o conhecimento, recebemos talvez uma boa formação dos nossos pais, dos nossos familiares, mas a escolha é sempre nossa. Então, aquilo que Jesus nos diz, orai, mas vigiai também, né? Ou lembrando que Paulo de Tarso nos diz, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, peçamos muito a Deus ali a lucidez, a serenidade, para que as nossas decisões, as nossas escolhas, sejam escolhas de equilíbrio, né? Que não nos deixemos ali arrastar por um prazer momentâneo, fugidio, que depois podemos nos arrepender. Então é muito importante essa autoanálise e percebermos quais são os pontos que eu trago na vida de conquistas, de facilidades, mas igualmente é muito importante pensarmos quais são os meus pontos vulneráveis, quais são os pontos que eu tenho que tomar muito cuidado. Então essa autoanálise muito sincera, muito honesta, permite enxergarmos em nós aquilo que, no fundo, nós sabemos que temos que tomar um cuidado maior. Existem algumas sugestões nesse sentido. Por exemplo, aquilo que nos desagrada profundamente, que nos irrita profundamente no outro, muitas vezes é o reflexo daquilo que trazemos dentro de nós, mas temos uma dificuldade enorme de percebermos, de reconhecermos aquilo. Então é claro que há comportamentos que nos desagradam, que não consideramos como saudáveis, mas se aquilo nos incomoda profundamente, nos irrita excessivamente, é interessante olhar ali para perceber que talvez seja algo que trazemos dentro de nós. Outra situação que pode
nos alertar sobre esses pontos vulneráveis são aquelas situações que ocorrem repetidamente na nossa vida, né? Então, um exemplo que a gente sempre dá, uma pessoa, por exemplo, que ela nunca foi assaltada, mas tem gente que foi assaltado 10, 20, 30 vezes. Se isso acontece com tanta frequência, opa, será que não é um ponto que eu tenho que tomar cuidado do desapego, do desprendimento, né? No sentido de não ser excessivamente apegado? Talvez no passado fomos pessoas que desviamos dinheiro, que roubamos, que tivemos cargos públicos e usamos mal, né? E hoje nós voltamos sujeitos a passar por essas situações, em que em repetidas vezes nós somos roubados, acontecem situações que perdemos aquilo que lutamos, né? Então, é um castigo de Deus? Não é. São situações ali que nos alertam para pontos que nós precisamos aprender, né? Porque não é por uma simples coincidência que essas situações se repetem tanto e com outras pessoas, elas acontecem raramente ou talvez nem aconteçam. Então, essas situações desagradáveis que elas se repetem muito na nossa vida, vale aí observar, será que não são pontos em que nós temos que aprender com aquilo? Né? E aí nós lembramos uma vez mais aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, essas situações elas se repetem até o ponto que nós de fato aprendemos que aquelas situações geram uma mudança no nosso comportamento, né? Aí sim, porque elas mudam, porque Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele quer sempre o nosso aprendizado, né? O nosso equilíbrio ali. E finalizando, ele diz: enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Então ela finaliza nos recomendando: enfrenta as fraquezas, né? Porque podemos ali, a partir do momento em que constatamos os pontos que somos mais vulneráveis, que somos mais sujeitos à falha, nós nos sentimos ali impotentes, cansados, ou dizer: eu não vou mudar nunca. Não, nós temos que enfrentar, tendo a plena consciência de que nós nascemos para vencer as nossas limitações, não sermos vencidos por ela. E conscientizando desses pontos vulneráveis, vai ser mais fácil tomarmos ali os cuidados necessários. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, abençoe a cada um de nós. Boa noite a todos. Vamos nessa noite, mais esse encontro, dar continuidade ao diálogo que nós estamos vendo, numa sessão, digamos assim, né, de doutrinação, que nós estamos vendo no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda. E nós estamos justamente numa parte em que Eurípides conversa com um bispo, que é um dos obsessores ali ferrenhos daquele segundo casal, especialmente do segundo casal mais jovem, e vimos anteriormente que esse bispo havia colocado que os grupos estavam em acirrado combate contra Jesus, empenhados em desmanchar os bolsões dos falsos religiosos, buscando provar que são todos da mesma argamassa dos falsos diretores espirituais. Então seriam todos da mesma condição, feitos ali da mesma matéria, da mesma argamassa. E nós sabemos que essa tentativa de se colocar a ideia de que somos todos iguais, ela vem ganhando tempo, aliás, ela vem ganhando campo, né? Especialmente em determinadas filosofias que vêm vindo aí através dos tempos. Mas é preciso que entendamos que nós não somos iguais. Cada um de nós é único, traz suas experiências e nem todos apreciam as mesmas coisas.
e nem todos planejam para a sua vida as mesmas coisas. E há muitas coisas que uns tantos apreciam e outros repudiam. Não somos todos iguais. O nosso comportamento não deve ser padronizado. Não devemos absolutamente aderirmos a essa ideia de que somos todos iguais, porque não somos. Cada um de nós traz a sua experiência, os seus objetivos. Cada um de nós escolhe melhor ou pior por onde andam os seus pensamentos, por onde andam as suas vontades. Então, definitivamente não somos iguais. E no diálogo, então, nós vemos ali narrado, identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, o próprio bispo está falando, a parte em que ele está se colocando. Servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos. Então vocês vejam que é uma ideia imposta, porque é assim que acreditam. Porque dificilmente nós acreditamos que as pessoas possam ser diferentes de nós. Então, quando nós temos ali uma tendência, um arrastamento, é muito comum nós acharmos que todos têm também. Então ele diz, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos, e as religiões nos pretendem castrar como se fôssemos de especial tecedura orgânica, que ele está dizendo que mesmo os que pertencem à igreja, não podem ser castrados porque não seriam feitos de especial tessitura orgânica. Então ele encontra ali todas as justificativas para as suas atitudes. Ao morrer, diz ele, encontrei a vida desregrada que me permiti. Então vocês vejam que há uma lucidez em muitos momentos. Encontrei a vida desregrada que me permiti. E fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz. Vejam que aqui é uma grande incoerência, porque ele se diz que foi bem acolhido no inferno. Ora, no inferno não se pode ser feliz, mas ele afirma que se sente feliz. Isso é uma característica muito marcante nos espíritos endurecidos, nos espíritos obsessores, que insistem em enganar-se a si mesmos e a quem os ouve de que são felizes. Desfrutando, diz ele, de posição invejável na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte. E é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões de combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Então, aqui ele relata, ele alude a esses sofrimentos íntimos, mas em que se aparenta uma outra coisa, Ele está falando aqui dessas situações da qual ele participou, da hipocrisia da qual ele participou. Mas o grande problema é ele generalizar, porque onde quer que seja, em qualquer campo, inclusive nas instituições religiosas de que culto forem, existem pessoas dignas e indignas. É assim. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos.
Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado, após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos. Em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados, está se referindo especialmente aos 2 casais. Você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por exemplo, de outros servidores, porque quando vem ali uma dúvida que seja em relação a um dos trabalhadores de uma casa, né? Aquilo acaba se estendendo, aquela dúvida pode se estender aos demais, abalando ali as estruturas, abalando as convicções daqueles que colocam nas pessoas. Esse é o ponto. Nós não temos que colocar as nossas expectativas nas pessoas, num padre, num pastor, num dirigente de uma casa espírita. Nós temos que estar ali pela causa, pela doutrina e não pelas pessoas, né? Mas nós sabemos que acabam acontecendo muitos abalos e até afastamentos em função dessas decepções. E esses espíritos obsessores, aqui denominados de justiceiros, eles sabem disso, por isso que eles vão minando quando não conseguem com aquele próprio a quem eles perseguem, eles vão ali tentando nos familiares. E o Dr. Eurípides continua: equivale a dizer que todos os meios justificam os fins, chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. E isso, infelizmente, foi muito usado e é muito usado por muitos. Somente se olvidam do amor de nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Aqui é um ponto muito importante e nós temos que dar uma parada para refletir sobre isso, porque nós poderíamos então compreender, deduzir erradamente que nós estamos sujeitos a esse assédio, né, por parte desses a quem nos persegue, pegando aqui o caso desses trabalhadores devotados, que eles estariam sujeitos a todo esse assédio e as resultantes desse assédio. Acontece que tem que ficar muito claro para nós que Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, Ele só permite a interferência dentro da lei de causa e efeito, ou seja, dentro ali das nossas necessidades evolutivas. Esse casal, eles cometeram erros graves no passado, no tempo da Inquisição, né? O casal mais velho, que é ali o dirigente, um dos dirigentes ou o dirigente da casa, foi ligado ali àquele que se apresentava como um anão. Já aquele casal mais jovem, cuja esposa estava ameaçando com vontade de suicidar-se, em função da certeza que ela tinha da infidelidade dele, as duas situações foram idênticas, né?
um ciúme muito grande ali nas esposas, eles tinham cometido erros gravíssimos com esses mesmos. Então a gente percebe que vai até o ponto da lei de causa e efeito, porque senão não seria justo, né? Mas mesmo dentro da lei de causa e efeito, ou seja, mesmo tendo esse passado de erros clamorosos, como nós vimos, o bom comportamento vai aliviando esse passado, né? E elevando o padrão vibratório, esse assédio não alcança. Evidentemente que a lei vem e alcança nos resgates necessários, mas não pela forma do assédio, não pela forma da obsessão. Obsessão essa que não se deu nem em relação ao mais velho, nem ao aquele trabalhador que pediu ajuda para ele no mesmo dia, de uma situação que ocorreu na casa dele. A parte dolorosa, né, os desentendimentos, e a possibilidade de uma dificuldade muito grande que chegaria ali nos trabalhos, estava vindo através das esposas, né? Olhe o nosso irmão, continua Eurípides, diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudos e de caridades. Não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? E o bispo responde: irrita-me ouvir esse nome de engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo que iremos banir da terra. Interessante nós notarmos que os grupos se juntam para combater a Jesus, né? Combater o cristianismo, combater os cristãos, que são os que propagam o cristianismo, porque eles têm esse ponto em comum. Mas cada um tem ali cada grupo tem ali as suas particularidades. Este quer combater o judaísmo e o cristianismo, ou seja, ele quer abolir a religiosidade da terra, né? Há aqueles outros que querem abolir o cristianismo, mas enaltecer o judaísmo. E nós podemos até perceber algumas manifestações que ocorrem, se prestarmos atenção. Alguns segmentos religiosos, eles se dedicam de uma forma exaustiva ao estudo do Antigo Testamento. Não que não tenha valor, evidentemente que para se conhecer mais profundamente o Novo Testamento, a Boa Nova trazida por Jesus, deveremos sim buscar algum conhecimento dentro das nossas condições no Antigo Testamento, porque tudo aclarará de uma forma mais clara, digamos assim, né? Mas essa insistência em ficar-se muito tendo como exemplo, ao invés de ter como exemplo Jesus e aqueles outros que o seguiram nessa fase em que ele esteve aqui, aqueles que deram o seguimento que nós temos ali, os livros seguintes, né, aos evangelhos, que completam ali, porque revivem a vivência que Jesus nos trouxe na terra, eles ficam buscando exaustivamente exemplos em homens que evidentemente tiveram ali o seu papel, a sua dignidade, mas que, se observarmos, veremos que é de uma forma exagerada. É uma ideia que a gente observa e que devemos perceber isso, né? Será que isso já não é uma influência muito grande para que esse combate ao cristianismo, né? Assim como também uma influência muito grande para o islamismo, que nós vemos crescer ali de uma forma vertiginosa,
Enquanto os cristãos permanecem ali apagados, né? Numa fé muito fraca, né? Enfim, nós estamos criando tudo isso. Nós estamos vivendo, nós estamos colhendo o que nós temos criado. É uma consequência. Nós somos, continua o bispo, nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos deveremos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será que iremos implantar nas suas sagradas? Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições? Gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. Nós vamos dar uma parada pelo tempo aqui e retomaremos nessa ideia aqui desse hedonismo que se faz tão presente, né? Então nós vamos retomar nessa ideia, mas nós, para finalizarmos com uma passagem do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, em Bordeaux, 1861, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira e o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Fiquemos então com as palavras de esperança de Jesus, nosso Mestre, em nosso coração, buscando sempre em nossos momentos de recolhimento vibrarmos por todos nesses momentos tão difíceis, para que todos nós percebamos que o bem-estar, que o reconforto que buscamos está na elevação dos nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Está nessa busca íntima. Não nos descuidemos, para que consigamos nos manter em equilíbrio, colaborando com a nossa família, colaborando com todos que cruzam o nosso caminho, com os quais temos convívio. Permita, meu Pai, que a força, a coragem e a perseverança estejam sempre presentes em nós. Tenhamos uma noite de paz.